Olá, bem-vindos a mais uma aula de História, hoje dedicada a Portugal e à sua aproximação à Europa e ao mundo. Mas vamos então começar pela resposta ao desafio da aula 7. E a primeira pergunta pedia para explicarem de que forma a guerra colonial contribuiu para o fim do Estado Novo. E aqui temos uma proposta de resposta. O descontentamento dos oficiais pela persistência da guerra e as condições da sua carreira motivaram a organização do golpe que conduziu à Revolução de Abril. A segunda pergunta deste desafio pedia para explicar o significado da expressão Primavera Marcelista. E aqui temos uma hipótese de resposta. Com a morte de Salazar, foram criadas expectativas quanto à possibilidade de existir uma maior abertura do regime. No entanto, apesar de algumas alterações, a verdade é que o regime permaneceu com poucas reformas. Ora, a questão 3, naturalmente não vamos aqui apresentar uma resolução, porque naturalmente dependerá dos testemunhos que vocês tenham arranjado e espero que tenham conseguido arranjar e que tenham compreendido o seu significado. Por isso vamos já passar ao assunto da aula de hoje, na qual começa logo com o lançamento de uma pergunta. Como desenvolveu Portugal as suas relações internacionais após o 25 de abril de 1974? É uma pergunta para a qual daremos a resposta no final desta aula. Mas já temos aqui algumas pistas nas imagens que vos são apresentadas. Nomeadamente, a primeira, uma fusão entre a bandeira nacional e a bandeira da União Europeia. E em baixo temos então uma fotografia com os chefes de Estado da CPLP, a Comunidade de Países de Língua Portuguesa, uma fotografia tirada em 2018. Portanto, isto significa que a resposta que vamos dar a esta questão passa exatamente por estes dois elementos. Mas vamos então agora ao início de todo este processo e vamos começar por ver como Portugal, já depois da Segunda Guerra Mundial, durante a década de 50 e mesmo 60, já sentia uma necessidade e uma vontade, digamos assim, de desenvolver a sua economia e de alcançar inclusive o nível de outros países europeus. A adesão de Portugal à EFTA em 1959, da qual já falámos em aulas anteriores, é disso um bom exemplo. Houve naturalmente grandes obstáculos a que isso tivesse um resultado positivo, nomeadamente o grande atraso em que se encontrava a economia nacional. No entanto, os planos de fomento que foram desenvolvidos por essa altura acabaram por atenuar um bocadinho essa situação. Nós já falámos disso em aulas passadas. Enfim, depois veio o 25 de Abril, vimos na última aula o que se passou a nível social e económico logo no início, mas sem dúvida alguma que o passo fundamental para que a nossa economia começasse num rumo que levasse a níveis muito semelhantes a de outros países europeus foi a adesão à CEE, que foi formalizada em 1986 e que vemos aqui então o momento desse acontecimento, aqui no claustro do Mosteiro dos Jerónimos, a assinatura então dessa adesão à CEE. Agora, o que é isto da CEE, hoje em dia denominada União Europeia? Qual é a origem, qual é a gênese desta comunidade, desta instituição que hoje vai ser um dos elementos fundamentais da nossa aula? Mais uma vez vamos ter que recuar à Segunda Guerra Mundial, a altura em que a Europa, como nós sabemos, foi destruída parcialmente, mas de uma forma bastante substancial, havendo a necessidade, naturalmente, de proceder à sua reconstrução. Aí, os Estados Unidos tiveram um papel importante nessa mesma reconstrução, mas isso levou a que, naturalmente, os Estados Unidos fossem catapultados cada vez mais para um nível de desenvolvimento muito grande, desenvolvimento económico muito grande, enquanto que a Europa, naturalmente, estava a passar todas aquelas dificuldades que eram normais de um período pós-guerra. Estas duas imagens, chama a atenção para elas, são duas imagens que dizem respeito ao bairro de São Lourenço, em Roma, em 1943, e exatamente o mesmo sítio na atualidade, isto para vocês verem realmente como foi o impacto da Segunda Guerra Mundial em determinados sítios e agora, hoje em dia, já não é notável o que aconteceu nessa mesma altura, porque a reconstrução foi, nesse aspecto, impecável. Ora, acontece que a Europa, cada um por si, digamos assim, cada país por si, iria tornar um pouco difícil fazer face aos novos tempos.
Os novos tempos é o pós-guerra, onde temos de um lado os Estados Unidos, como nós já vimos, como uma grande potência mundial, mas temos do outro lado a União Soviética, agora também a ter um conjunto de países à sua volta que estão sob a sua esfera de influência. E depois temos ali aqueles países da Europa Ocidental e Central, digamos assim, que estão a tentar recompor-se de toda esta situação, habituados que foram ao longo de muitas décadas e séculos a ter o domínio mundial e agora estão ali numa situação um pouco complicada. Havia que proceder então aqui a algo que levasse à cooperação europeia, como nós podemos ver aqui neste título. E o primeiro passo foi dado com a criação do Benelux. Benelux significa Bélgica, Holanda, Luxemburgo. Portanto, temos aqui uma união destes três países, uma união de caráter económico e alfandegário. Foi o mote para aquilo que se seguiu. E o que seguiu foi uma inspiração destes dois senhores, Jean Monnet e Robert Schuman. Ambos começaram então a idealizar uma Europa diferente, uma Europa onde essa cooperação fosse possível entre diversos países e começaram então por permitir a criação em 1952 da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, que vai ser então a gênese daquilo que 5 anos mais tarde se vai chamar de CEE. Isso foi possível com a assinatura do Tratado de Roma em 1957 e os 6 países que vão fundar a CEE são, para além da Bélgica, Holanda e Luxemburgo, que já tinham criado o Benelux, a França, a República Federal da Alemanha e Itália. Ora, esta Comunidade Económica Europeia vai ter como principal objetivo o desenvolvimento de políticas económicas de cooperação entre os diversos Estados-membros, estes 6 países de início que fundaram a Comunidade Económica Europeia. Ao longo das décadas, e entrando pelo século XXI dentro, vários momentos vão marcar a história da Comunidade Europeia. Nós vamos falar aqui de alguns, nomeadamente para já, em 1992, que vai permitir a passagem da Comunidade Económica Europeia à União Europeia, o nome pelo qual é designado hoje em dia. Isso deu-se em 1992 com a assinatura do Tratado de Maastricht, que é uma cidade holandesa. Aqui temos então os líderes dos países que na altura compunham a União Europeia e que assinaram este mesmo tratado, e que permitiu um alargamento desta comunidade para além dos aspectos económicos e abarcando também outros setores, como o ambiente, a educação, os problemas sociais também. Mais tarde surgiu o Tratado de Schengen, que vai permitir então a criação do espaço Schengen. Um espaço sem fronteiras, digamos assim, ou seja, onde as pessoas e as mercadorias podem circular livremente de um país para o outro e que permite que haja uma política comum em matéria de vistos. Este mapa mostra os países que compõem hoje em dia o espaço Schengen. E as particularidades que vemos neste mapa são que, por um lado, existem naturalmente de uma forma maioritária países da União Europeia, mas não todos. Mas também compõem o espaço Schengen 3 países que não fazem parte da União Europeia, a saber, a Islândia, a Noruega e a Suíça. Ora, além do espaço Schengen, temos também, claro, como um elemento fundamental desta nova União Europeia, o aparecimento do euro. O aparecimento do euro que também diz respeito só aqui a países da União Europeia, mas também não a todos os países da União Europeia. Há aqueles que estão aqui assinalados a azul. Ora, a criação do euro, da moeda única europeia, vai permitir então que não haja problemas de flutuação ou de custos cambiais, porque são países todos com a mesma moeda, vai permitir uma estabilidade nos preços e vai ainda permitir uma maior cooperação económica entre os países que aderiram ao euro. Ao longo de toda a história da Comunidade Europeia, da Comunidade Económica Europeia / União Europeia, vários países foram aderindo sucessivamente a esta organização, como aliás já foi dito.
A União Europeia chegou a ter 28 Estados-membros. O último país a aderir à União Europeia foi a Croácia em 2013. Mas hoje em dia são 27 países que fazem parte da União Europeia. Isto porquê? Porque já este ano, em 2020, o Reino Unido saiu da União Europeia depois daquele processo que ficou conhecido como o Brexit, através do qual a população britânica votou em referendo a saída do Reino Unido da União Europeia. Portanto, concretizou-se este ano e, então, o Reino Unido já não faz parte da União Europeia, aderiu em 1973, saiu em 2020. Hoje em dia, a União Europeia, sendo naturalmente um organismo, uma organização que vai muito para além dos aspectos de caráter económico, tem as suas instituições próprias que permitem gerir todos os assuntos que dizem respeito a ela própria. Nós destacamos aqui 3 deles, a saber, a Comissão Europeia, o Parlamento Europeu e o Conselho Europeu. A Comissão Europeia é aquilo que nós podemos quase considerar como um governo europeu, onde estão presentes todos os países que fazem parte da União Europeia. Cada país tem a seu cargo um assunto, um setor, que gere, naturalmente, e que gere em consonância com o Parlamento Europeu e com o Conselho Europeu. Isso permite, naturalmente, que depois sejam geradas propostas que são apreciadas novamente em cada uma destas instituições. O Parlamento Europeu é o único órgão de todos estes que estão aqui presentes que é eleito por sufrágio universal. Ou seja, todos os países membros da União Europeia vão a votos e elegem os seus representantes no Parlamento Europeu. O número de deputados que cada país tem no Parlamento Europeu é proporcional ao número de cidadãos existentes em cada um desses países e que têm, portanto, o direito de voto. Por seu lado, o Conselho Europeu, o Conselho da Europa, que é aqui visto como a voz dos Estados-membros, é constituído por ministros de cada um dos países-membros dentro de cada área que está a ser, na altura, discutida. E, no seu conjunto, então, vão constituir esta espécie de triângulo que permite, então, uma interação permanente entre todos eles. Ora, agora vamos ver uma síntese de tudo aquilo que eu estive a dizer, através, então, de uma peça que eu vou passar a mostrar. As cinzas da Segunda Guerra Mundial, quando ainda há quem se lembre da Grande Guerra, marca a urgência de um plano para impedir um outro conflito bélico. Era necessário evitar rivalidades económicas. O aço e o carvão foram o primeiro ensaio. Em 1951, Itália, Alemanha Federal e França entregam a gestão a um organismo independente e querem ir mais longe em nome da solidariedade. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. A 25 de março de 1957, 6 países lançam a CEE, Comunidade Económica Europeia. É a abolição das restrições aduaneiras, mas é também o início de um projeto mais amplo que visa a união política. Chamam-lhe o Tratado de Roma. França, Alemanha, Itália, Bélgica, Luxemburgo e Holanda. Outros países querem entrar para o Clube dos 6 e até uma desconfiada Grã-Bretanha. Mais tarde, Grécia, Espanha, Portugal. É a queda do Muro de Berlim. E hoje são 27 Estados-membros e apenas, por enquanto, uma Comissão Executiva, um Tribunal e um Parlamento. Il 10 giugno, per la prima volta nella storia, 180 milioni di europei di 9 paesi eleggeranno insieme il Parlamento europeo. Dai il tuo voto per la tua Europa. Car il faut vaincre notre histoire. Et pourtant, si on ne la vainc pas, il faut savoir qu'une règle s'imposera, mesdames et messieurs.
Le nationalisme, c'est la guerre. E ao longo dos diversos tratados, uma ideia, um slogan. Europe, united in democracy. O artigo 2 do Tratado de Roma diz que, para além de criar um mercado comum, deve-se promover a estabilidade crescente e o aumento da qualidade de vida. Paz e dignidade, o compromisso assumido em 1957. Ora bem, depois de vermos então esta síntese daquilo que tínhamos estado a falar, vamos então voltar agora à perspectiva nacional e ver realmente o que é que mudou em Portugal em função desta adesão, que foi assinada em 1985 no claustro do Mosteiro dos Jerónimos, com, portanto, a formalização mesmo da entrada em 1986. Ora, sem dúvida alguma que, quando Portugal aderiu à União Europeia, vai ter um crescimento económico que está acima da média dos países europeus, que já estão numa situação mais estável, enquanto Portugal, naturalmente, ainda está numa posição de ascensão, já que é um Estado novo e ainda tem muito para melhorar. As ajudas que vão ser dadas a Portugal vêm sob a forma principalmente de fundos comunitários e também, naturalmente, com uma ajuda técnica fundamental para que Portugal possa entrar então na esfera da modernização que já muitos países da Europa tinham, portanto, estavam inseridos nessa área. O que é que mudou em Portugal? Há sempre aquela parte mais visível do que é que mudou e é muito comum falarmos nas autoestradas que foram construídas a partir dessa altura no nosso país. Mas também não nos podemos esquecer, por exemplo, temos aqui exemplos muito concretos, o metro do Porto, a ponte Vasco da Gama, inaugurada em 1998, são também elementos muito visíveis do que aconteceu em Portugal em função de todos esses fundos comunitários que surgiram em Portugal nessa altura e, portanto, recorrente da entrada de Portugal para a União Europeia. Agora, algo que é muito visível em termos estatísticos é o crescimento do PIB, do Produto Interno Bruto. E neste gráfico nós podemos ver a evolução desse mesmo PIB desde 1960, portanto ainda no período do Estado Novo, até ao ano passado, em 2019. E é bem visível a evolução que vai surgir. Ora, a adesão de Portugal à União Europeia situa-se mais ou menos aqui, numa altura em que já havia um crescimento, mas sem dúvida que o crescimento que vai surgir a partir de então é bem mais evidente. Temos aqui depois uma regressão que tem a ver com a crise que existiu na década passada, para depois então termos novamente um crescimento até o ano 2019. Enfim, o ano 2020 será sempre uma incógnita. No final do ano veremos o que é que vai acontecer. Ora, agora que somos um país, de facto, já há tantos anos da União Europeia, naturalmente que temos ainda à nossa frente muita coisa por fazer. O facto de termos aderido ao euro, fazemos parte do espaço de moeda comum com outros países, dá-nos todas aquelas vantagens que nós vimos há bocadinho da existência do euro. Agora, não nos podemos esquecer é que Portugal foi durante muito tempo um país onde os setores tradicionais económicos, e estamos a falar da agricultura, das pescas e da indústria, tiveram um papel de relevo. Não vão conseguir aqui atingir uma concorrência, um nível de concorrência com os mesmos setores de outros países membros da União Europeia. Vai ser aqui um problema que, enfim, Portugal tem que ultrapassar. Existem outros desafios fundamentais que Portugal tem em mãos. Estimular a produtividade, reduzir o endividamento do país, a dívida que Portugal tem, que, enfim, é algo comum a muitos países, mas que, naturalmente, há sempre o objetivo de tentar reduzir, não estou a dizer acabar com a dívida, mas reduzir essa dívida. Equilibrar a balança comercial, ou seja, fazer com que a diferença entre as importações e as exportações não seja muito grande, no sentido das importações serem superiores às exportações. Diminuir a taxa de desemprego, algo que tem sido visível nos últimos tempos e que seria bom que continuasse a descer. Evitar a imigração. Ou seja, nós já vimos que durante o período antes do 25 de Abril existiu em Portugal um fluxo migratório para outros países da Europa e do mundo substancial.
Acontece que na década passada do século XXI voltou a existir um fluxo migratório significativo que é necessário travar, esse fluxo que teve como destino também muitos países da União Europeia. Enfim, esta dinâmica acaba por levar a que se perca a população ativa do nosso país, claro que é então uma situação a evitar. Combater o envelhecimento do país. Portugal é um dos países que tem uma população mais envelhecida dentro do panorama europeu. E, naturalmente, isso resulta do facto de a taxa de natalidade em Portugal também não ser muito elevada, existindo, inclusive, mais óbitos do que nascimentos no nosso país já há vários anos. E essa é uma situação que convinha que fosse ultrapassada. Investir no interior do país. Eu falei há bocadinho das autoestradas que existem já um pouco por todo o país e que acabaram por permitir que muitas zonas do interior ficassem mais acessíveis ou acessíveis de uma forma mais rápida nos dias de hoje. Contudo, ainda há muito a fazer para que essas zonas do interior conheçam um investimento substancial e que permitam um maior desenvolvimento, que não passa apenas por algumas capitais de distrito e que chegue também a outras localidades mais pequenas. Uma aposta crescente nas pequenas e médias empresas, que acabam por ser um pouco a base da nossa economia. Não estarmos apenas suportados nas grandes empresas, mas ir também para aquilo que é conhecido como as PMEs. A utilização de mão de obra proveniente da imigração. Ou seja, há bocado falámos no fluxo migratório dos portugueses para fora de Portugal, mas também temos assistido nas últimas décadas ao contrário, ou seja, à vinda de muitas pessoas de outros países para Portugal, não só vindas dos PALOP, mas inclusive, portanto, dos países africanos, mas também do Brasil, mas inclusive da Europa de Leste, do Oriente Asiático, que, enfim, vêm integrar a nossa sociedade e que, naturalmente, vão se tornar em população ativa no nosso país. Ora, nós já somos também um país com um potencial turístico há bastante tempo. Tem vindo a expandir-se esse mesmo potencial e é bom continuar a apostar nisso mesmo. Os mercados dos PALOP, dos países africanos de língua oficial portuguesa, é sem dúvida um elemento fundamental no desenvolvimento do comércio nacional. E, por fim, não nos podemos esquecer do reforço do exercício da cidadania europeia. Se somos um país membro da União Europeia, temos que ter, acima de tudo, também consciência do que é ser europeu e não só do que é ser português. Ora, agora vamos ver um pouco também em síntese aquilo que estivemos a falar, através de uma peça da Escola Virtual. (1986) O ano em que o mundo se chocou com o desastre de Chernobyl, com a explosão em pleno ar do vai-vem norte-americano Challenger, foi também o ano em que Portugal, acompanhado pela Espanha, entrou na CEE. Portugal, após o 25 de Abril e antes da CEE, enfrentava a perda das colónias e dos seus mercados. E sofria as consequências das dificuldades económicas internacionais. Portugal recebeu da CEE apoios técnicos e financeiros, os fundos comunitários, para incentivar o desenvolvimento e a modernização do país. A aplicação destes fundos previa também aproximar economicamente o nosso país dos restantes Estados-membros. Os apoios foram aplicados diretamente no setor produtivo e também no desenvolvimento das áreas da educação e da investigação, no apoio à agricultura e às pescas, bem como na melhoria de equipamentos e estruturas e na resposta a preocupações ambientais. Na mesma altura, eliminaram-se as fronteiras entre os Estados-membros da CEE, surgiu o chamado Mercado Comum. Ao mesmo tempo, a situação económica mundial melhorava com a queda dos preços do petróleo e a desvalorização do dólar. Apesar de alguns setores mais tradicionais não terem acompanhado... Bem, temos aqui mais um problema com a Escola Virtual, mas vamos avançar com a aula, não há problema absolutamente nenhum. Deixa-me só pôr isto operacional. Ora bem. Isto
estava aqui mais para trás, portanto é aqui mesmo que nós vamos agora nos debruçar, porque vamos agora falar, enfim, aquilo que vocês iam ver, como eu já disse, era uma síntese daquilo que eu tinha estado a falar. Portanto, agora vamos mudar para outra perspectiva no panorama internacional português. Ou seja, já vimos que Portugal integrou a União Europeia, agora vamos ver a perspectiva de Portugal na sua relação com os países africanos de língua portuguesa, os chamados PALOP, e depois também alargar um pouco mais esse âmbito para o CPLP. Ora bem, este tipo de relações que se estabeleceram começaram por volta da década de 90, portanto Portugal já fazia parte da União Europeia e depois de ter integrado a União Europeia havia também esta prioridade que Portugal queria desenvolver. E para isso então desenvolveu relações com as suas ex-colónias, agora países independentes africanos, e eu destaquei, estão aqui destacados por exemplo Angola e Cabo Verde, com alguns níveis, alguns setores de investimento que foram na altura desenvolvidos, nomeadamente ao nível energético no que diz respeito à Angola, e no caso de Cabo Verde temos então o setor social, onde foi então desenvolvido esse tipo de cooperação. Ora, não nos podemos esquecer que a partir do momento em que Portugal adere à União Europeia, Portugal poderá ter aqui um papel fundamental ao servir de elo de ligação entre a própria União Europeia e os PALOP. Portanto, será uma maneira de estes países africanos também se poderem afirmar na Europa e poderem, portanto, usufruir dessa mesma condição. Numa perspectiva mais ampla, como eu tinha dito há bocadinho, foi também criada em 1996 a CPLP, a Comunidade de Países de Língua Portuguesa, que integra então os PALOP, mas também o Brasil, Timor-Leste e desde 2014 um país que nunca teve sob domínio português e que fica em África, a Guiné Equatorial. Estes são os países, portanto, que compõem a CPLP, com o objetivo de promover diversas coisas, como, por exemplo, os valores da democracia, os direitos humanos e a justiça social. Além disso, mais uma vez, é uma forma de conseguir estimular a cooperação a nível internacional com os países da União Europeia. Portanto, temos aqui a União Europeia sempre como algo fundamental. Hoje em dia, a CPLP é, digamos assim, de uma forma global, a representante da língua portuguesa no mundo. Não nos podemos, claro, esquecer que existem também toda a comunidade imigrante portuguesa que se espalha um pouco por todo o mundo e que no seu conjunto constituirão cerca de 300 milhões de pessoas no mundo inteiro. Ora bem, claro que além destes países, portanto, como eu estava a dizer, temos que contar com portugueses espalhados pelo continente americano, na América do Norte, em territórios asiáticos e neste conjunto até se calhar o número ultrapassará os tais 300 milhões de que eu estava a falar. Para responder então à questão que foi colocada no início da aula, como desenvolveu Portugal as suas relações internacionais após o 25 de abril de 1974, podemos então ver que esse desenvolvimento, essas relações internacionais, se deram, por um lado, ao nível da integração de Portugal no espaço europeu, portanto, todos os aspectos que estão ligados ao facto de Portugal ter aderido à União Europeia, mas, por outro lado, também o facto de Portugal ter servido de ligação entre os países que têm como língua oficial a língua portuguesa e a própria União Europeia. É um papel de responsabilidade que Portugal tem e fundamental também. Ora bem, hoje temos um desafio um bocadinho diferente. Não temos propriamente aqui uma pergunta direta sobre aspectos que foram aqui mencionados durante a aula. É óbvio que para vocês poderem corresponder ao desafio que vai ser agora lançado, têm que ter conhecimentos, têm que ter tato com atenção a tudo aquilo que foi aqui mencionado. Mas vamos lá ver então no que é que consiste este desafio. Enquanto jovem europeu, quais são para ti as vantagens de pertencer à União Europeia? Escreve um texto sobre este assunto.
é, sem dúvida, algo mais complexo. Implica aqui algum pensar bem sobre este assunto, pensar bem o que é pertencer à União Europeia, o que é ser um jovem que faz parte dessa mesma União Europeia, muito para além de ser apenas um jovem português. Um jovem português faz parte de um país que integra a União Europeia. Enfim, com o objetivo de tentar criar esse espírito europeu que hoje em dia é tão fundamental na atualidade a que nós pertencemos. Pois bem, ficamos hoje então por aqui. Espero que tenham compreendido os conteúdos que foram hoje lecionados. Despeço-me, fiquem bem e até à próxima aula.